Todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Vamos bater um papo hoje com o pastor Clauber Maia, estudioso do Velho Testamento, uma bênção mesmo. Dá um tempinho aqui para chegar nossos amigos. Vamos falar sobre o Velho Testamento, sobre a lei de Moisés. O reverendo Clauber já entrou aqui, Raquel, dá um tempinho aqui para entrar o pessoal. José já está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar mais gente chegar. Enquanto isso, gente, vamos compartilhar a live aí com o pessoal. Já estou aqui disparando aqui para os amigos aqui. Vamos compartilhando aí e tal. A gente pode mandar para pelo menos até, na verdade, né, 50 pessoas. Mas mandando para 20 já ajuda bastante. Vamos ver aqui quem está online. Disparando. Como é que vocês estão passando aí de... O Baldo já entrou aqui, ó. Já foi convidado, já entrou, né, o Baldo? Como é que vocês estão passando? Shalom, doutor José. Passamos hoje um pedaço da tarde batendo papo. Danilo. Sejam bem-vindos aí, gente. Deus abençoe a Giovana. Não bagunça hoje não, viu, Baldo? Bagunça não, que o negócio aqui é sério. Deixa eu convidar já aqui o pastor Clauber. Meu amigo Abner já está aí. Raquel. Genilson Luciano, direto da Paraíba. Um abraço, meu irmão. Rei de fé. Já é o pastor Clauber. Pessoal entrando. Shalom. Saudade, viu, Genilson? Shalom, pastor Clauber. Shalom, shalom, Manishma. Aí eu não sei mais o que você falou, não. Vamos devagar, vamos devagar. Tá tranquilo. Não dá para subir muito o nível, não, que a gente está aqui, né? Gente, é um privilégio para a gente ter uma presença do pastor Clauber hoje. Quem conhece o pastor Clauber sabe disso. Quem não conhece, siga lá o pastor Clauber Maia. Não só aqui no Instagram, mas no Facebook, no YouTube principalmente, está produzindo muito vídeo. Graças a Deus, o pastor Cláudio agora está totalmente no digital, né? Olha aí, ó. O Baldo já está começando aqui já nas brincadeiras dele. O que o senhor acha do projeto? O Baldo, você se aquieta hoje, eu vou bloquear você no meu perfil, viu, Baldo? Isso é uma graça. Gente, o pastor Cláudio é escritor, é fundador do portal EBD Web, é pastor nosso aqui em Natal, pregador nesse Brasil todo, graças a Deus, e é uma bênção, e assim, dos que eu conheço, é o maior conhecedor da Bíblia e principalmente do Velho Testamento. As aulas que eu tive com o pastor Cláudio foram, assim, extraordinárias. E eu queria, pastor, antes da gente começar com os assuntos de hoje, nós vamos continuar da última live, mas eu queria só recapitular, né? Porque foi uma coisa que eu aprendi. Eu sabia que tinha, mas não sabia que era separado em três. Eu sabia do cerimonial, da questão estatutária e principalmente da social, que eu estudo mais. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho que a lei de Moisés ela é separada em três áreas. Explique isso para a gente aí. E o pessoal que quiser perguntar sobre o Velho Testamento, fique à vontade aí, viu, gente? Pode falar. A lei de Moisés, ela tem basicamente três elementos, né? Ou em três áreas ela atua. Primeiro são os mandamentos, que dizem respeito ao aspecto moral. São princípios e valores que são estabelecidos para um relacionamento com Deus e com o próximo. O segundo aspecto é o aspecto da vida social. Então, são os estatutos que dizem respeito ao relacionamento civil, né? Aquilo que era o que é a lei de Israel no que diz respeito à organização da sociedade. E aí nós vimos na live passada que aspectos dietéticos, aspectos sociais, aspectos de várias naturezas, né, que diziam respeito a essa questão aí, aspectos fundiários e tal. E os cerimoniais, que são os rituais, que são o aspecto cerimonial da lei, que organizava o aspecto de como o homem poderia aproximar-se de Deus, mas que ao mesmo tempo estabelecia princípios
desse relacionamento, que tudo isso apontava para Cristo e apontava para o Novo Testamento, né? E tem as suas relações aí também. Então, mandamentos, o aspecto moral, estatutos, o aspecto civil, rituais, o aspecto cerimonial. Maravilha, maravilha. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Danilo já colocou aqui uma dúvida. Deus quem deu toda essa lei, não apenas o decálogo. Não, ele já está... Você está plagiando minha pergunta, Danilo, né? Está basicamente a primeira pergunta. Que nós conhecemos muito, não só nós cristãos, mas eu acho que o mundo todo, e é um modelo que é muito adotado do decálogo, né? Dos 10 mandamentos. Mas quantos mandamentos tem a lei de Moisés? Essa foi a pergunta do Danilo também. Isso. Bom, na verdade é o seguinte, os 10 mandamentos, eles são um retrato da lei, né? A lei tem muito mais mandamentos do que isso. Na verdade, Deus não precisaria de 40 dias para passar para Moisés aqueles 10 mandamentos. Se você quiser que eu leia para você, a gente consegue ler em alguns minutos, no máximo, né? Em 2 minutos eu leio os 10 mandamentos para você. Então Deus não precisava de 40 dias para passar os 10 mandamentos para Moisés, nem para escrever na pedra, que Deus não leva esse tempo todo para escrever. Então, na verdade, se entende que não só os 10 mandamentos, que era o retrato da lei que estava na pedra, mas todo o conjunto de leis que representam aí mandamentos, estatutos e rituais foram dados por Deus a Moisés nos 40 dias que ele passou no monte. Então, toda a lei foi dada a Moisés. Quando nós falamos de lei de Moisés, no contexto geral do judaísmo, entendemos que a Torá, como é chamada, é uma referência aos 5 primeiros livros, onde estão escritos esses mandamentos, estatutos e rituais. E aí Torá pode ser o que nós chamamos de Pentateuco. Mas, na verdade, houve uma construção de uma série de escritos a respeito desses mandamentos, que se chamou de Talmud. O Talmud, na verdade, 2 grandes pensadores da lei de Moisés, né, 2 grandes rabinos, Hilel e Shammai, eles escreveram o que foi uma espécie de interpretação da lei de Moisés, que é a primeira parte do Talmud, que se chama Mishnah. E depois uma série de outros rabinos, tanto em Jerusalém quanto em Babilônia, escreveram comentários dessas interpretações, que é a segunda parte do Talmud, que é a Guemará. Então, na verdade, o Talmud, tem 2 Talmudes, né, o de Jerusalém e o de Babilônia, se diz que eles são o que os judeus consideram a totalidade da lei. O que Deus deu a Moisés e a interpretação pelos principais rabinos daí. Mas eles entendem que a lei de Moisés como um todo tem 613 mandamentos, sendo 248 obrigações, ou seja, o aspecto positivo, faça isso, faça aquilo outro, e 365 proibições, que é o aspecto negativo. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Então, esses 613 seriam resumidos nos 10, que depois Jesus resumiu em 2. Maravilha, maravilha. Então, de 613, você tem 218, é isso? 248 obrigações e 365 proibições. A gente não pode esquecer que são só... não é só direitos, né? Tem obrigações também. O Baldo fez uma pergunta. Perguntando sobre o ano do jubileu, diga a ele que assista a live passada que a gente já falou sobre isso. Isso. Tá lá no canal do pastor Cláudio, viu? EBD Web. Quem tá mandando um abraço aqui é o pastor Guilherme. Abração, viu? Saudade, viu? Um abraço. O vídeo tá no meu canal, Clauber Maia, do YouTube. Não é no EBD Web, não. Tem 2, né? Tem negócio, siga os 2 lá, gente. Se inscreva, não sei nem se eu tô inscrito no seu. Eu tô inscrito no EBD Web. Nesse outro eu não estava sabendo. Maravilha. Como nós devemos olhar para esses mandamentos? Lembrando que o pessoal que entrou depois, nós fizemos uma live na semana passada, essa que nós falamos no canal do pastor Clauber. Nós falamos da separação da lei em 3, né? Mandamentos, que é a questão estatutária, a lei moral, na questão da vida social, no civismo,
e também na questão cerimonial. Hoje a gente está abordando especificamente a questão dos mandamentos dos estatutos. Como nós devemos olhar para esses mandamentos? Então, veja só, Freire. Primeiro que os mandamentos foram dados por Deus para nós, visando o nosso bem-estar. Aí é onde algumas pessoas pensam que Deus era extremamente ruim, maldoso. Não, é muito interessante, fazendo parênteses, que você começa a fazer uma live, aí passa o carro do gás, o carro de som, quando você termina a live, tudo isso vai embora, né? Até o Toinho passa na hora que você está só. Toinho, na hora que você está fazendo a live. Mas faz parte da vida. Então, os mandamentos foram dados por Deus para preservação do ser humano e para o bem-estar dele. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Diz o apóstolo Paulo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, Deus, pensando no nosso bem-estar, Ele queria que nós vivêssemos segundo o bom projeto que Ele fez para nós. E aí, Ele estabeleceu esses mandamentos, visando, como eu disse, o bem-estar daqueles que Ele queria proteger. Logo, nós precisamos ver os mandamentos como cordas de amor. São cercas de proteção para nós não cairmos no mal, naquilo que é ruim para as nossas vidas. Porque Deus não precisa dos mandamentos para Ele. Nem Ele queria obrigar-nos a fazer coisa alguma. Mas Ele queria que nós obedecêssemos os mandamentos para o nosso bem-estar. Por exemplo, quando Deus diz o primeiro mandamento, não deve adorar outro Deus além de mim. O que Deus está querendo dizer é, primeiro, não existe outro Deus, tá? Só existe um. Então, quando a mãe diz assim, meu filho, não amarre um lençol no pescoço e pule da janela, porque você não é o super-homem. Ela não está sendo estraga-prazeres, ela não está sendo chata e antiquada, ela está protegendo o seu filho. Se o filho querer atravessar a parede, você diz, você não é a Kitty Pryde, então não tente atravessar a parede, porque você não vai conseguir. Se a mãe diz isso, ela está fazendo o quê? Protegendo o seu filho. Aí se o filho sobe na janela, amarra o lençol no pescoço, a toalha, e pula achando que é o super-homem, ele vai se arrebentar lá embaixo. Se ele não morrer, não for tão alto assim, for uma casa, ele vai se arranhar. E aí ele vai pensar o quê? Foi castigo da minha mãe porque eu desobedeci o que ela me disse. Quando, na verdade, as duas coisas estão equivocadas. Nem a mãe era estraga-prazeres, nem queria que o filho tivesse uma vida chata, e nem os arranhões e hematomas que ele sofreu na queda são a ira da mãe contra ele. Na verdade, dizer a ele para não pular da janela porque ele não é o super-homem, ou não tentar atravessar a parede, é porque isso é para proteção dele, e o que ele sofreu depois de pular da janela ou tentando atravessar a parede foi apenas consequência dos erros dele. Então, quando Deus diz assim, não tenha outros deuses, é porque ele sabia, na verdade não existem outros deuses. Então, a tentativa de seguir outros deuses vai produzir um engodo na alma desse homem que ele vai sofrer com esse engodo. Quando Deus disse, não tenha outros deuses e não faça imagens. Travou aqui. Sim. Voltou já. Querendo proteger-nos. Quando ele diz não faça imagens, é porque Deus queria ter um relacionamento pessoal conosco. Ele queria ter um relacionamento direto com o homem. Ele sabia que se eu fizesse uma estatueta de barro e então passasse a adorar aquela estatueta, eu estaria incorrendo em dificuldades, porque eu deixaria de avançar em um relacionamento pessoal com um Deus que é invisível, mas é pessoal, partindo para ter um ídolo que eu fiz e que eu estaria equivocado no meu relacionamento com esse. Se Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, ele está dizendo, proteja o que é mais importante para você. Porque nós sempre dizemos, a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, todos os problemas sociais que nós temos. Freire,
por trás de todos os problemas sociais que nós temos, sem exceção. Qualquer menino de rua, qualquer depredação, qualquer roubo, assassinato, todos os problemas sociais que nós temos, por trás deles existe uma família desestruturada. Então, quando Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, ele estava dizendo, na verdade, proteja o que é mais importante, que vai dar proteção também a você e vai lhe dar a condição de ser bem criado e bem estruturado para essas questões. Então, veja, nós precisamos olhar para os mandamentos como cordas de amor, cercas de proteção, do cuidado de Deus para conosco, a fim de que nós não venhamos a cair no abismo, tropeçar nas coisas equivocadas, e então ter uma vida desregrada, ter uma vida que vai trazer danos para nós. E quando nós esquecemos que os mandamentos são essa proteção, e partimos então para descumpri-los, aí nós vamos ter hematomas e danos na nossa alma, na nossa vida, e não podemos achar que eles representam o castigo de Deus ou a ira de Deus para nós. Na verdade, são a consequência das más escolhas que nós fizemos, querendo viver uma vida diferente daquela que Deus planejou para nós. Maravilha, eu vou fazer uma pergunta já do pessoal aqui, meu amigo Genilson, outro pessoal fizeram a pergunta. Mas é interessante também frisar que o povo tinha acabado de sair do deserto, nós falamos isso na live anterior, era um povo que não tinha a mínima noção, não tinha perspectiva de futuro, não tinha nenhum tipo de ambição, era um povo escravo que precisava de regras, né, para conviver no deserto. Você imagina se não tivesse essas regras, como é que não seria as discussões, os atritos, no deserto, onde não tinha a mínima condição de você ter controle sobre isso, né? Era Moisés sozinho liderando isso. Né? Então, além disso, Freire, na semana passada nós falamos sobre isso, como a lei de Moisés era muito superior às leis da sua época, em vários aspectos sociais, inclusive. Porque eles haviam saído do Egito, mas eles precisavam de uma moralidade e regras que fossem melhores do que aqueles tinham de onde eles saíram. Então, a lei de Moisés tem esse perfil também, né? Mas não como uma regra de um Deus com um chicote na mão, querendo ser o estraga-prazeres, o cara chato que tem prazer em ver o seu sofrimento. Pelo contrário, é um Deus de amor, que ama o povo e porque ama estabeleceu regras para o nosso bem-estar, que se seguirmos, nós vamos ter aí o bem viver que Deus quer para nós. Danilo está lembrando questões higiênicas, nós falamos das leis fitossanitárias na live passada. E se a gente tiver uma outra live, a gente vai aprofundar esse assunto. Um outro detalhe também, se a gente for fazer uma análise crítica, sem ser religiosa, espiritual, essa lei ela é muito avançada, porque você está falando de contexto. Olha, honra teu pai e tua mãe. Cuidar do pai e da mãe, até hoje é uma coisa que é enaltecida por várias nações, independente dela ser cristã ou não. A questão de não furtar, não roubar, a questão do adultério. Você vê, olha a profundidade dessa lei há milhares de anos atrás. E aí, Freire, essas questões são importantes porque, por exemplo, quando Deus disse não matarás, ele está dizendo o quê? A proteção do bem mais importante que a pessoa tem, que é a vida. Né? O bem que não pode ser substituído é a vida. Então, quando Deus disse não matarás, era para a proteção da vida. Veja que até quando Deus estabeleceu a pena capital, ele disse quem matar também vai morrer. Então ele diz assim, não, a lei do talião, não, mas isso é para a proteção da vida. Deus estava dando ao Estado, à sociedade, o direito de matar para a proteção da vida. Porque quando o sujeito se vê ameaçado a perder o bem mais precioso que ele tem, então ele deixa de querer tirar esse bem do outro. Quando diz não adulterarás, era para dizer proteja o seu casamento. Você precisa viver num relacionamento sadio e fiel com uma pessoa. Se você fizer isso com outro, aí isso vai virar padrão e daqui a pouco vira uma esculhambação. Então, é preciso que cada um atente para a sua própria esposa e mantenha a exclusividade do seu relacionamento
para protegendo o seu relacionamento, queira também valorizar o relacionamento dos outros. Então tudo apontava para o mesmo caminho. O cuidado de Deus e o amor de Deus na proteção do melhor estado de vida que Ele tinha para nós. Maravilha. A Deise fez um comentário aqui. Em Moisés havia lei, que é justamente a lei que a gente está estudando, e no jardim havia lei também. Voltou lá para o jardim do Éden. A lei de Deus, ela foi, assim, é um relacionamento progressivo e gradual, né? No jardim havia leis, mas elas eram muito simples naquele momento, porque não adulterarás. Com quem? Adão e Eva. Não adulterarás com quem? Não roubarás. O quê? De quem? Né? Quer dizer, então essas leis não haviam antes porque não havia esse tipo de sociedade. Mas Deus já estabeleceu uma lei dizendo, você administre o jardim, trabalhe, e também disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já haviam leis, inclusive já haviam aí proibições e ordenanças. Né? Haviam leis de faça isso, e já haviam leis de não faça aquilo outro. Então, mesmo no jardim do Éden, já haviam obrigações e proibições. Mas elas eram menores e restritas, porque o aspecto social era muito pequeno naquele momento, apenas com 2 pessoas. Depois do jardim isso vai ser ampliado, e a lei de Moisés vai ampliar mais ainda. Maravilha. O nosso querido Genilson fez a seguinte pergunta. Como você entende a expressão a lei e os profetas duraram até João? Lá em 16:16. Aí veja só, a lei de Moisés, ela é dividida, o Antigo Testamento, né, ele é dividido, conforme a Bíblia judaica, em 3 blocos. Nós, evangélicos, nós dividimos em mais blocos. Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os profetas maiores e menores. Mas na Bíblia judaica só tem 3 volumes. Torá, que é o primeiro volume, depois os profetas e depois os escritos. E aí, quando às vezes diz assim, nos salmos e nos profetas, salmos na verdade é uma referência aos escritos, que é o maior conjunto disso. Quando às vezes Jesus diz, na lei e nos profetas, é uma referência ao Antigo Testamento. Então, salmos e profetas, ou leis e profetas, é uma referência aos 3 blocos do Antigo Testamento, que é Torá, Ketuvim e... Eita, esqueci o outro agora. Bom, leis, escritos e profeta. Aí, Danilo colocou Torá, Nevim... Negim e Ketuvim, que é o contrário. Aí a Tanar, a palavra Tanar, na verdade, não existe tradução. Os 3 blocos, né? TA de Torá, NA de Nevim e o CH de Ketuvim. Tanar é o Antigo Testamento. Então, quando diz a lei e os profetas, ou os salmos e os profetas, é uma referência, na verdade, ao Antigo Testamento, né? Torá, Nevim e Ketuvim. Então, quando ele diz que durou até João, ele está dizendo que uma nova lei estava sendo implementada a partir de Jesus Cristo. Porque Jesus é tão divino nesse aspecto que ele é capaz de instituir novos mandamentos acréscimo à lei de Moisés. Porque, por exemplo, lá na lei de Moisés, aí nós vamos entrar já nesse assunto de como Jesus via os mandamentos. Mas na lei de Moisés tinha lá, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí só que vai que tem alguém que diz assim, eu não me amo, logo não tenho obrigação de amar ninguém. Apesar de ser difícil de você encontrar alguém que diz não me amo, porque Paulo diz em Efésios 5 que quem cuida da sua própria carne é porque se ama. Então, se você escova os dentes, se você toma banho, quando está doente, toma um remédio, vai no médico, é porque você se ama. Mas se alguém disser, não me amo, não tenho obrigação de amar ninguém, ele poderia estar tentando cumprir a lei de Moisés nisso aí. Aí Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou. Um novo quer dizer, é além daquele que tinha. Agora eu estou acrescentando à lei de Moisés um novo mandamento. Vocês devem amar uns aos outros como Deus vos amou. Aí elevou o patamar muitíssimo, porque Deus nos amou
e ninguém pode duvidar que Deus nos amou, porque Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se Deus nos amou, agora ele está dizendo, ame o próximo como Deus lhe amou. Ou seja, isso é extremamente mais elevado do que como você se ama. Então, Jesus está estabelecendo novos mandamentos a partir daí. Aí ele está dizendo a lei e os profetas, ou seja, os mandamentos da lei de Moisés, eles foram até João. A igreja tem nova percepção a partir daí, que aí é outras coisas que a gente precisa falar sobre essa questão também. Maravilha, maravilha. Vamos entrar aqui. Eu acabei só de colocar aqui um comentário. Boa noite aí para quem entrou. Ladiane, direto de Equador. Seja bem-vinda, Ladiane. Vamos continuar aqui. Próximo passo. Quem quiser fazer perguntas sobre o Velho Testamento, a lei de Moisés, fica à vontade que a gente faz aqui. Vamos agora, olhando para a lei de Moisés, mas falar de Jesus. Como, o senhor já deu uma introdução rápida aí. Como Jesus interpretou a lei e temos que obedecer à lei ou não, a partir da vinda de Cristo? Perfeito. Bom, primeiro nós precisamos observar que Jesus cumpriu a lei e, ao mesmo tempo, ele reforçou a lei, ele ratificou a lei, naqueles princípios que eram muito importantes. Primeiro porque alguém chegou para Jesus e disse assim, Senhor, qual é o primeiro mandamento? Ora, você imagine, o nosso irmão Gerber está dizendo que está assistindo lá de Lisboa, e o Ander está nos assistindo lá de Salvador. Um abraço. Deus abençoe você. Boa que está aí. Então alguém perguntou, Jesus, qual o primeiro mandamento? Qual o maior deles, o mais importante? Aí Jesus cita o Shema, que é Deuteronômio 6,4, ouve Israel, porque a palavra ouve é Shema. Então, o judeu tinha essa característica de chamar as coisas pelo primeiro nome delas, né? Então, ele disse, olha aí, o Maicon Espíndola, de Joinville, Santa Catarina. Um abraço para o meu querido amigo Maicon. É uma bênção estar com vocês. Senhor, qual o primeiro dos mandamentos? Jesus cita o Shema, Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. A pessoa só perguntou qual era o primeiro. Aí Jesus disse, e o segundo? Aí cita Levítico 19,15, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro que Jesus, nesse aspecto, ele está fazendo um resumo da lei. Porque se você observa os 4 primeiros mandamentos, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Esse guarda o sábado era o relacionamento entre Deus e os homens. Agora, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, era o relacionamento entre os homens e os homens. Então, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, é um resumo dos 4 primeiros. E o segundo mandamento que Jesus cita, amarás o teu próximo, é um resumo dos outros 6. Só que Jesus está dizendo o quê? Os pais devem ensinar os filhos que eles devem amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque se eu amar a Deus, aí Jesus vai dizer lá em João 14 e também em João 15, quem me ama guarda os meus mandamentos. Ou seja, se eu amar a Jesus, se eu amar a Deus, obedecer os mandamentos não me será difícil nem pesaroso. Obedecer os mandamentos será algo prazeroso para mim. Por quê? Porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu tenho prazer em obedecê-lo. Por quê? Porque eu não quero desagradar o Deus a quem eu amo. Logo, se eu amar a Deus, aí eu guardo os mandamentos. Não é o contrário disso. Jesus não diz, quem guarda os mandamentos me ama. Não, então, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, Jesus está dizendo, esses mandamentos ali eram importantes porque eles refletiam o amor que eu tenho por Deus. Se eu não adoro outros deuses, Deus não queria que eu adorasse outros deuses para minha proteção, porque Ele sabe que esses deuses não existem. Mas se eu amo a Deus e não busco outros deuses, é porque eu tenho prazer em obedecer esse mandamento. Se eu amo a minha família, em primeiro lugar, é porque eu amo a Deus. Porque se Deus mandou que eu obedecesse aos meus pais e que eu amasse a minha esposa, eu, amando a minha esposa e obedecendo aos meus pais, eu demonstro que amo a Deus. Porque eu amo a minha esposa, porque antes amo a Deus que mandou que eu amasse a minha esposa. Então, o princípio está no amor
que deve ser observado. Por isso que Jesus disse que o primeiro mandamento, ele nem citou o decálogo, ele cita, na verdade, um outro mandamento que é um resumo do decálogo, dizendo: ame a Deus sobre tudo, e você já está guardando os mandamentos. Ame o teu próximo, e você está guardando os mandamentos também. Mas perceba que Jesus, ele vai mais profundo, porque a lei, ela precisava ser interpretada pelos princípios que ela apresentava. Só que muitas pessoas depois passaram a ver apenas a fachada, apenas aquilo que a lei apresentava como uma forma exterior de se ver, e não a forma interior. Então Jesus começou a dizer o quê? Veja o que é que diz a lei de Moisés. Ele disse assim, a lei dizia, não adulterarás. Mas não adulterar na lei de Moisés queria dizer o quê? Deitar-se com uma mulher casada que não é a sua. Porque, inclusive, na lei de Moisés, se um homem casado deitasse com uma moça solteira, ele só tinha a obrigação de casar com ela, porque ele podia ter mais de uma esposa. Ele só cometeria adultério se ele deitasse com uma mulher casada ou noiva, porque aí seria adultério. E para configurar esse adultério, ele teria que ser pego no ato de adultério e ser comprovado que houve a relação sexual. Por quê? Porque nesse caso, os judeus estavam olhando apenas para o aspecto exterior da lei. Mas quando Jesus disse não adulterarás, não era o exterior que ele estava pensando. Jesus estava pensando no interior. Então Jesus disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Lá era apenas um ato físico externo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, já adulterou. Por quê? Porque ele olhou para a mulher e vontade ele já teve, agora só falta oportunidade. Ele já teve vontade de adulterar, só falta agora a oportunidade. Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Não matarás significava o quê? Tirar a vida do outro. Porque estava escrito, se você desse uma surra grande no sujeito e ele ainda pudesse ter uma condição de levantar-se e andar, foi só uma surra e está resolvido. Mas Deus não estava querendo apenas que você batesse, mas não muito. Queria que você respeitasse a integridade física do outro, e não apenas o fato de poder bater ou não bater até tirar a vida. Então Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem irá-se contra o seu irmão sem causa, ele já tem vontade de matar, só falta oportunidade. Então já está valendo, porque no seu interior ele já tem a vontade de matar. E a lei não foi dada para observar o exterior, mas sim o interior das pessoas, para preservar os seus sentimentos e as suas vontades de viver uma vida que não fosse longe de Deus. Então, o que Jesus olha para os mandamentos é, na verdade, fazendo uma leitura do que era o princípio da lei, de como ela deveria ser interpretada, não apenas pela aparência, porque Jesus diz, está aí os religiosos de hoje. Eles fazem cara de peixe morto, ficam na esquina com a aparência de quem estão jejuando, mas na verdade eles são como sepulcros caiados. São bonitos por fora, mas estão podres por dentro. Para dizer que não é uma questão apenas de uma prática exterior, mas é uma questão de princípios interiores que precisam ser interiorizados e, portanto, praticados por amor e não por obrigação. Porque Deus não é um delegado com um chicote na mão, pronto para jogar no mármore do inferno quem desobedecer. Deus é um Pai amoroso que estabeleceu cercas de proteção para que não venhamos a cair no abismo que é longe de Deus a vida sem mandamentos. Nos dias de hoje, essa questão da ira está complicada, viu? Porque o que tem de crente das redes sociais aí querendo exterminar o outro. Até minha amiga Ladijane falou aqui, está complicado, viu, Ladijane? Meu Deus do céu, misericórdia. Interessante que a gente não se apega a isso, né? Ao detalhe da essência do ensinamento. Mais uma vez, esse cuidado de Jesus também, da própria lei de Moisés, é para que houvesse harmonia entre o povo, né?
Numa das palestras que eu ministrei, eu falei, imagina você viver numa comunidade onde ninguém furta, onde ninguém mata ninguém, onde ninguém levanta falso como ninguém. Gente, olha que maravilha quando a gente começa a fazer essa analogia. Esqueça o aspecto religioso, né? Esqueça o aspecto Sim, religioso. Faz de conta que não existe Deus. Claro que isso não seria possível, porque aí é como Fyodor Dostoiévski disse numa das suas obras, ele diz assim, se Deus não existe, então tudo é permitido, porque Deus é o padrão. Se não existe o padrão, então nós vivemos sem padrão, e sem padrão não há regra, porque aí cada um faz a sua própria regra. Então, Dostoiévski disse, se Deus não existe, então tudo é permitido. Por que nem tudo é permitido? Porque Deus existe. Mas vamos imaginar que não existisse Deus e não houvesse esse padrão acima de nós. Se nós vivêssemos segundo os padrões dos mandamentos divinos, nós já teríamos uma vida fantástica e seria uma sociedade extraordinária se todo mundo obedecesse isso aí. maravilha. A pastora Roni, um abraço, pastora, fez uma pergunta aqui. Quais os perigos de uma igreja judaizante? É o próximo ponto que a gente vai conversar, se a igreja está obrigada a guardar ou não os mandamentos de Moisés. Então, vamos falar sobre Pronto. essa questão. Antes da gente entrar lá, dizer, pode falar. Tem uma pessoa perguntando aqui, deixa eu ver. Fernando? Cláudio perguntou se um homem pode casar com duas mulheres. Bom, isso era a época da lei de Moisés, né? Hoje os países têm as suas leis. Nenhum país mais segue a lei de Moisés como o Código Civil. O próprio Estado de Israel, embora os princípios estejam lá, mas ele tem a sua própria lei. E, portanto, essa questão da bigamia é proibida na imensa maioria dos países. Mas entre os árabes, por exemplo, é permitido sim. É comum você ver no Egito, por exemplo, um prédio com 2, 3, 4 andares e é assim, a primeira esposa no primeiro andar, a segunda no segundo, a terceira. Um homem pode casar com quantas mulheres ele quiser, desde que ele tenha condição de oferecer o mesmo padrão de vida a todas elas. Então é muito comum no Egito, por exemplo, na Arábia também, é muito comum eu digo Egito porque eu estive lá na última vez que fui a Egito e Israel, e a gente via muito isso. Uma casa, um duplex, um triplex, onde ele mora com uma esposa num piso, a outra esposa no outro piso, com os filhos dela, a outra no outro piso, e aí vai. Então é comum ainda em muitas sociedades daquela época, mas as leis hoje de muitos países, inclusive a brasileira, é proibido, é crime, na verdade, a bigamia, né? Tem outra pergunta que você quer que a gente aborde antes? Tem. O Fernando fez um comentário aqui que é da criação. Deus criou o homem e a mulher, né? E cita inclusive o versículo. Aí o estúdio aqui fez crentes com essa visão não conhecem o sacrifício de Jesus e nem o seu propósito. Acho que ele estava falando da questão da ira, deve ser. A irmã Régia aqui também, Régia Shirley, dizendo que o pastor Cláudio explica de forma brilhante. A Cláudia Júnior falou como é que a gente deve convencer uma pessoa que tem uma fé muito baixa da existência de Deus. Bom, primeiro, tem uma pergunta aí do Rony, se a poligamia é permissão ou projeto de Deus. Não, a poligamia nunca foi projeto de Deus, até porque Deus fez uma só mulher para um só homem. Do material que ele tirou de Adão, dava para ter feito várias mulheres. E inclusive, crescer e multiplicar seria mais rápido se Adão tivesse 10 mulheres do que se tivesse só uma. Mas, por que Deus só fez uma? Porque, aliás, o profeta Malaquias faz essa pergunta e responde, né? Malaquias 2, ele diz assim, e Deus fez somente um. E por que somente um? Sobejando-lhe espírito. Aí ele responde, porque ele buscava uma descendência piedosa. Ou seja, os princípios de fidelidade só podiam ser permitidos e devidamente observados se fosse um para um. Então não é possível ser fiel a dois, porque o próprio Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Logo, o princípio de Jesus era um só, que era um homem para uma mulher.
Aí, de fato, a poligamia foi uma permissão, mas nunca foi o projeto original de Deus. Daí porque o mandamento diz, não adulterarás e coisas desse tipo estavam aí estabelecidas. Como convencer alguém que não conhece a Deus? Bom, primeiro, há coisas que nós já citamos aqui que são simples de se falar. Os padrões de Deus são os melhores para se viver, é só observar os países que têm um mínimo de regra baseada nas leis divinas, como são países que há respeito pela vida, pelos direitos e qualidade de vida muito superior àqueles que não têm. O que mostra que o projeto de Deus é o melhor para nós. Além do que, se Deus estabeleceu uma lei, quer dizer que existe um legislador, porque só pode ter lei se tem um legislador. Se tem uma pessoa que diz assim, não, eu acho que não deve ter lei nenhuma, corta o salário dela, que aí ela já vai, roube o carro dela, leve a esposa dele, e aí ele vai dizer, não, mas tem que garantir os meus direitos. Bom, só pode ter direito se tiver lei, meu amigo. Se não tiver lei, então não tem direito. Então, é simples, só há lei porque há um legislador. Se há leis espirituais estabelecidas, é porque existe um legislador espiritual, então não é tão difícil da gente perceber essas coisas. O pastor Cláudio tocou no assunto, respondendo a pergunta do Cláudio, né? Viu, Cláudio? Se você fizer uma pesquisa dos 20 países com os melhores IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, onde o ser humano tem mais direitos, 19 ou 18, se não estou enganado, tem princípios cristãos, e desses aí só um é um país católico, que é a Irlanda, o restante são todos países com origem protestante, que são países onde o evangelho gerou uma transformação social. Então, é isso aí. Vamos entrar aqui no próximo tópico, depois a gente responde essas perguntas que estão vindo aí. Que aí, nesse tópico, a gente responde a pergunta da pastora Roni também. Quais os mandamentos da lei de Moisés devem ser guardados pela igreja hoje? Freire, isso é muito importante de nós observarmos, porque, veja, os princípios da lei foram estabelecidos lá, mas eles apontavam para algo maior, que o próprio Jesus disse, eu já falei aqui, que eles cerraram em João porque apontavam para Cristo. Cristo faz não só uma releitura da lei, mas ele faz também um acréscimo à lei, como eu já citei aqui, mandamentos novos que Jesus criou. E aí é para dizer que, a partir daí, o modo de vida das pessoas é para ser baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, que cumpriu a lei e acrescentou à lei aquilo que ele veio trazer. Por quê? Se nós guardarmos a lei de Moisés, ou nos fixarmos nisso, primeiro, Tiago capítulo 2, verso 10, tem um problema que diz que quem tropeçar em um só ponto da lei de Moisés, peca pela lei toda. Ou seja, não dá para você querer guardar uma parte da lei de Moisés. Então, por exemplo, as igrejas judaizantes gostam das festas. As festas, vamos comemorar a festa dos tabernáculos, a festa de Purim, a festa disso, daquilo outro. Bom, e vão citar dizendo que Deus disse que era estatuto perpétuo as festas. Sim, mas também está lá em Gênesis 17:10 que a circuncisão é estatuto perpétuo. Então você gosta da festa, então precisa ser circuncidado também. Todo macho precisa cortar a carne do seu membro e essa coisa toda. Aí outro vai dizer assim, não, porque Deuteronômio 22:5 diz a mulher não pode usar roupa de homem. Além da gente precisar olhar o contexto disso, o que quer dizer, nós ainda temos um problema. Porque se o único versículo que eu tenho para dizer que a mulher não pode se vestir como homem é Deuteronômio 22, que é a lei de Moisés, o mesmo capítulo diz também que eu não posso misturar um tecido de algodão com um tecido de linho. Então, se a sua camisa tiver poliéster e algodão, você já está no inferno, e a minha também é. E eu não quero nem falar dos ternos e paletós do mundo, que são todos de um tecido por fora e outro por dentro, que também já quebra a lei de Moisés. O mesmo capítulo 22 de Deuteronômio diz que toda casa nova construída precisa ter um parapeito. Manda uma foto da tua casa para me ver se tem. Se não tiver, já está também descumprida a lei de Moisés. Aí o outro diz, não, mas eu gosto também de guardar a lei para...
Bom, qualquer que seja outro aspecto da lei. Se você volta um pouquinho, o capítulo 21 de Deuteronômio diz que se um homem tiver um filho rebelde, contumaz, desobediente é, de forma repetitiva aos seus pais, os pais devem trazê-lo, esse filho, diante da autoridade e dizer: meu filho é rebelde, contumaz. Toda a congregação o apedrejará e assim se eliminará o mal do meio do seu povo. Ou seja, você gosta das festas, eu gosto da parte de apedrejar as crianças. Então, qual é a parte da lei de Moisés que nós vamos guardar? Não pode guardar só uma parte. Ou você, se é para guardar a lei de Moisés, nós precisamos guardar a lei toda. Só que, Freire, nós não precisamos mais pensar sobre isso, porque a igreja já decidiu sobre isso. Quando Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja, os discípulos começaram a pregar. E quem foram os primeiros discípulos? Judeus, todos. Quando Paulo chegava numa cidade, onde é que ele ia pregar o evangelho? Na sinagoga. Então, quem se convertiam? Os judeus. E os judeus já guardavam a lei de Moisés. Até aí, sem problema, não havia nenhuma dificuldade com relação a isso. Quem foi o segundo grupo que aceitou a Jesus? Os prosélitos, que eram pessoas de outra nacionalidade, mas que convertidos à fé judaica, né? O próprio Jesus disse dos fariseus que eles moviam céus e terra para converter um prosélito. Ou seja, era algo já muito comum na lei, pessoas de outra nacionalidade serem convertidas à lei de Moisés. Então, os primeiros a aceitar Jesus, porque foram na sinagoga e ouviram Jesus e tal, foram os judeus. Os segundos, os prosélitos. Todos eles já guardavam a lei. Mas quando os gentios começaram a crer, aí começou a ter um problema. Quando Paulo começou a chegar em cidades onde haviam igrejas gentílicas, aí começou o choque. Aí eles levaram isso para Jerusalém, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio da igreja. A igreja sentou para decidir só uma coisa: o que da lei de Moisés deve ser guardado pela igreja. Aqueles que são crentes em Jesus e não são judeus devem guardar o que da lei de Moisés. Então eles observaram aquilo que a lei de Moisés basicamente dizia: guarde esse mandamento, tu e o estrangeiro em tua casa. Aí eles começaram a dizer: não comam sangue, guardai dos ídolos e tal, e aí mandaram para as igrejas isso. Isso quer dizer o quê? Nada da lei de Moisés que não tivesse sido ratificado no Novo Testamento, ou seja, que não foi repetido por Jesus Cristo e estabelecido por ele, não faz parte daquilo que a igreja precisa guardar. Aí isso inclui não matar, não adulterar, porque Jesus ensinou sobre essas coisas. Na verdade, dos 10 mandamentos, só o quarto mandamento não foi ratificado por Jesus, que é o sábado, porque ele diz que Jesus até do sábado é Senhor. Mas nós não precisamos olhar para a lei de Moisés, e sim para a lei de Cristo, como sendo a norma de bem viver que Deus tem para a sua igreja, porque nós não vivemos mais pela lei de Moisés, mas os princípios da lei de Moisés foram aplicados nos ensinamentos de Cristo, aquilo que nós deveríamos guardar. Então, se nós quisermos voltar a praticar as festas, a circuncisão, a apedrejamento das crianças, aí a gente tem que levar um bode também na Santa Ceia para sacrificar, e aí vem todas as outras questões que, na verdade, apontavam para Cristo, né? Inclusive os sacrifícios que apontavam para Cristo e, portanto, em Cristo foram todos encerrados, e a igreja não vai guardar esses mandamentos como a lei de Moisés mandava, mas sim apenas aquilo que Jesus ensinou. Maravilha. Já vou fazer as perguntas aqui, mas antes eu queria só trazer um dado, eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Eu fui pesquisar assim, a população de Israel hoje. Estima-se em 9 milhões de pessoas. É muito pouco. Eu acho que deve ser a população do estado de Pernambuco. Né? Agora, um país tão pequeno, um terreno que boa parte é deserto, a população insignificante perante a população mundial, e é um país que está sempre em destaque. Essa tradição, essa obediência à lei, tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver, Frei. Primeiro que vamos lembrar, é a única democracia do Oriente, aonde em todos os outros estados do Oriente Médio há um estado totalitário,
em Israel há uma completa democracia. Você viu, quem acompanhou as eleições de Israel dos últimos 3 anos, as últimas 3 eleições, viu a dificuldade que Benjamin Netanyahu teve para continuar. Por quê? Porque lá continua no poder quem tem a maioria do parlamento. Para fazer um impeachment, não precisa essa arrumação todinha que teve no Brasil com o Dilma, não. Basta que 15 deputados, 10 deputados da base do governo pule para outra base e já cai o chefe do Estado. Então a democracia é tão simples, tão fácil de se gerir. Por quê? Porque os princípios são bem observados. Em Israel não há roubo. Não é possível você pensar na ideia de que eu esqueci um celular em cima aqui de um lugar e daqui a 5 minutos ele desaparece, né? Eu costumo brincar que eu trabalho na Igreja Assembleia de Deus, ali na frente da Praça Gentil Ferreira, e quando alguém aparece com um celular descarregado, diz: pastor, eu queria carregar o meu celular, como é que eu faço? Eu digo: bota ali na Praça Gentil Ferreira, que carrega em 2 minutos, o povo carrega na hora e leva, não deixa de jeito nenhum. Não é assim em Israel. Se você deixar a porta aberta ou qualquer outra coisa, ninguém vai mexer, ninguém vai tomar, ninguém vai levar, porque são realmente muito guardadores desses princípios. Inclusive, as 67 cadeiras que o Jussier está citando, tem cadeira para árabe, tem cadeira para sul-americano, todas as etnias que tiver o mínimo de representação no país têm direito a uma cadeira no parlamento. Isso é democracia. Hoje, isso é democracia, perfeitamente. Então, quer dizer, Israel guarda esses princípios, o que fez com que eles fossem um país onde tivesse crescimento e qualidade de vida, né? Todo mundo vive bem, todo mundo se alimenta bem, o Estado protege muito bem as pessoas, mas permite que elas tenham a sua iniciativa, mas ao mesmo tempo oferece o melhor para que elas possam viver. E por causa de todos esses princípios, né, de proteção da vida, de valorização da propriedade alheia, de preservação dessas coisas, é que Israel é o país que é e que, de fato, se destaca em tudo no mundo, né? É a maior percentual de doutores do mundo per capita, é a melhor qualidade de vida, é a taxa de vida mais alta de todos os países do mundo. Então, são muitos índices que dizem a qualidade de vida de Israel é excepcional. E tem tudo a ver com o modo de vida que eles levam em função dos princípios que regem o país e as nações. Maravilha, vamos entrar agora na sessão de perguntas. A pastora Roni fez um primeiro comentário que Jesus não usou calça jeans, né? E ela faz um outro comentário aqui que o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que nele crêem. O comentário da pastora Roni. Joel, tu está dizendo que foi uma excelente explicação da unidade e fidelidade com relação ao casamento, um bom livro. Um bom livro é não tenho fé suficiente para ser ateu. Estou falando com relação ao evangelismo, né? Deixa eu ver, tinha mais um outro comentário aqui. Se alguém quiser ler um bom livro também sobre essa relação do cristianismo com o judaísmo, de Jesus com a lei e todas essas coisas, eu recomendo A Sombra do Templo. É um livro da editora Vida e ele trata muito dessas questões. Como era a vida nos dias de Jesus, como Jesus viveu e como a igreja deve viver esse relacionamento com o judaísmo, com a lei de Moisés. A Sombra do Templo é um excelente livro sobre essas coisas que nós estamos conversando também. Maravilha. Até mesmo a circuncisão, o menor índice de câncer de colo de útero. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? E se Deus permitir, nós vamos marcar uma outra agenda para a gente aprofundar essas questões sociais. Você está falando da questão do ovo. Não só de câncer de colo de útero, de câncer de pênis também. Sim, tanto na mulher como no homem, né? Isso, protege os dois. A questão do roubo deu uma viajada aqui, já entre as questões sociais que eu gosto. Mas você vê, uma lei dizendo não furtarás, e ela é tão forte, enraigada numa sociedade, que você pode deixar um celular, esqueceu, perdeu, quem é que nunca passou por isso, né, e volta e está lá.
não só lá, mas como em Isso. outros países, né? Noruega, a Suécia, a Suíça, as pessoas que também foram influenciadas por esse mesmo ensinamento acabam aprendendo assim. Agora, eu não confio em algumas igrejas de deixar meu celular no banco. Sair para fazer alguma Sim. coisa, deixar meu celular dentro da igreja. Porque nós Eu, não eu, trabalhamos essas questões sociais. eu já tive uma Bíblia levada do banco de uma igreja que nunca me devolveram. Lá tinha meu nome, meu celular, meu endereço, e essa Bíblia sumiu do meu lado e nunca mais foi devolvida. Então, você imagina como é que funciona a cabeça de uma pessoa dessa que rouba uma Bíblia de um crente e nela está escrito o nome e o endereço do indivíduo, né? Eu acho que ele não Aí sabia você ler, vê né? que Acho que ele não é, sabia ler. por certo. É. Para que levou a Bíblia então, eu não sei, né? Mas tudo bem. Gente, mais alguma pergunta? Faltam 4 minutos para a gente encerrar essa live. Se alguém quiser aqui, a Edilson não está conseguindo conectar. Essa live vai ficar salva. O pastor Cláudio vai publicar lá no canal dele. Vou. Eu vou fazer alguns Isso. cortes dos assuntos aqui e repostar no Instagram. Tá, quarta-feira, live com o pastor Gonzaga. Nós vamos continuar no Apocalipse. Né? Mas eu gosto tanto de estudar o Apocalipse, também gosto de estudar o Velho Testamento, que é a base, né? É a Sim. base para o Novo Testamento. Os valores sociais tão carentes hoje em dia. A gente vê hoje as pessoas brigando com outros por causa de Mandetta, por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, e brigando assim, né, de baixo nível. Falta a gente É verdade. refletir esses valores, falta a gente uh, viver, né? Aqui tem uma aqui, ó. A Poliana falou, é toda semana. Ô, Poliana, se o pastor Cláudio tiver agenda, mas ele está fazendo live a semana toda, siga lá o pastor Cláudio. É, Eu quero ver se eu faço é. uma outra live, mas pelo menos mais duas, para a gente abordar a questão da vida social e também do cerimonial. Né? Por que Perfeito. cada situação, a questão do tempo. O pastor Cláudio dá uma aula disso que é um espetáculo, gente. É um espetáculo. Então siga lá o pastor Cláudio. Pedro diz o seguinte, abraço, Pedro. Pode ser, o senhor acha, o que o senhor acha dos símbolos judaicos sendo usados como ponte de fé das igrejas neopentecostais? Aí é a mesma coisa em relação aos judaizantes, né? Quer dizer, nós temos símbolos cristãos, né? A cruz, na verdade, é o grande símbolo cristão. Infelizmente, as igrejas sul-americanas tiveram dificuldades, as evangélicas, por causa da perseguição do catolicismo, de assumir a cruz como um símbolo. Mas o maior símbolo do cristianismo é a cruz, que o apóstolo Paulo diz, Gálatas 6,14, se eu quiser me gloriar, eu vou me gloriar na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Então, sem dúvida, a cruz é o maior símbolo cristão e ele é muito mais valioso do que os símbolos judaicos, né? Menorá ou qualquer outro símbolo judaico não há de se comparar com o símbolo cristão, porque é o único momento em que o símbolo ruim é transformado em bom, né? Porque a, o Tiradentes não conseguiu transformar a forca no símbolo da sua força, nem a Revolução Francesa a guilhotina. Mas Jesus foi à cruz como punição e transformou a cruz em sinal de vitória, e aí por isso é o símbolo mais forte que o cristianismo tem. É muito mais forte do que os símbolos judaicos, que nem de longe lembram a mesma coisa que a cruz lembra. Maravilha. O Michael diz feliz por matar a saudade do pastor Clauber, Um de ouvir abraço, o Pedro. professor, né? Michael, o pastor Clauber tem live a semana toda lá no perfil dele. Dá uma Isso. olhada com os nomes assim, espetaculares. Amanhã, inclusive, vai dar uma confusão mental às 16 horas, porque é Clauber com Kleber. Eita! E eu quero Aí recomendar agora, vai dar uma nós vamos confusão acabar a mental. live em 1 minuto. Vocês todos, quem puderem, vá para o perfil do pastor Kleber Maia, é o irmão gêmeo do pastor Kleber Maia, que ele está numa live agora com o pastor Altair Germano, gente. Benção, benção. Isso. Pastor Kleber, mais uma vez, muito obrigado. Nosso tempo está se esgotando, só tem alguns segundos para palavras finais aí. Bem, eu agradeço a oportunidade e o carinho dos irmãos que estão nos assistindo também. Para mim, sempre uma oportunidade de ouro de estar aqui conversando com os irmãos e trazendo ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida cristã.
Um forte abraço para você, Freire, e a todos os nossos queridos irmãos. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Eu estou me encerrando aqui. Até quarta-feira com o pastor Gonzaga, hein, gente? Deus abençoe. Valeu, pastor Cláudio. Um abraço. Um abraço. Valeu.